Bom dia, Emilhão! Ah! Bom dia, senhor! É isso, vá pro senhor! Bom dia, senhor. Alô? Alô? Fala, galera. Bom dia, tudo bom com vocês? Oi, Agente 06 preparado para a aula do Emilhão Monstro. Alô? Alô? Oi, Lucas, tô conseguindo te Oi. escutar. Eu quero um pão e café com leite, por favor. O meu é pão com manteiga, por favor. Obrigado. Eu quero pão de queijo. Levemente Vanessa, tostado. meu professor tá pedindo pão com manteiga e meio tostado. Faz pra ele? Sim, lógico. Vai trazer pra você, senhor. Tá Ô, saindo. Lucas, pede pra Vanelza fazer aquele chocolate quente dela, que é mó bom. Esse é o Ambrósio. Oi, Ambrósio. Dá Oi, dando oi pra Vanelza, você. como é que você tá? Pergunta como é que você tá. Eu tô bem. Ah, então tá bem. Então vai Que lá, bom, Vanessa. Vanelza, que bom. Café com leite? Isso. Aham. Valeu, Vanessa. Fala, Tchau. turminha. Beleza aí com vocês? Beleza. Beleza, Como é que foram aí esses dias de férias? Ah, senhor, deu pra Que aproveitar isso? daquele jeito, né? Sem fazer nada. Ah, E aí, não, senhor? senhor. Até que eu fiz Vamos na bastante serra coisa. hoje, senhor? Você tá careca, Lucas? Eu tô, só que o meu celular tá sem bateria. Daqui a pouco eu trago aí e eu mostro, cara. Ô, senhor, passa o WhatsApp que eu te mando uma foto dele. Mano, você acredita que o meu celular pifou, velho? A tela? Daí tá Putz, osso. que bosta, senhor. Daí até trocar o bagulho vai demorar um pouquinho. Nossa. Ô, senhor, você foi na serra essa semana? Ontem? Mentira. Que hora você vai, senhor? Não, menos. Ah, varia muito, cara. Agora que voltou às aulas da faculdade, na hora que eu tenho tempo livre, eu vou. Brabo, brabo, brabo. É isso. E aí, Isa, tranquila? Tranquilo, e você? Bom, também. Emilhão. Galera, que então saudade. só para a gente otimizar aí o nosso tempo, ontem aí os professores que foram retomando com vocês foram falando aí sobre como vai fazer a questão de recuperação e tudo, então só reforçando alguns avisos. Quem ficou de recuperação comigo, apazigue vossos corações, que semana que vem estarei mandando a atividade de recuperação com o prazo que você deve me entregar. Ok? Vou fazer isso via Agenda Edu. Diga, João. Então, senhor, eu tô sem agenda Edu porque ela não tá abrindo. Eu vou ver isso na secretaria hoje à tarde já pra ver se eu arrumo. E não tem como eu saber se eu tô de recuperação, porque eu boto a senha, boto o login e não entra de jeito Deu sua algum. nota, João? Salve, senhor. Bom dia. Nossa, Fala, Arthur, Arthur. beleza? Bom Então, dia. calma aí. Ô, João, faz o seguinte. Só você, para saber a nota, você tem que entrar no Galileu. Aham. Daí, se no Galileu, se olhou lá no Galileu, mas depois eu vejo isso direitinho. Caso, como você já Pode me crer. avisou aí, daí eu não lembro se você tá ou não. Agora eu não lembro realmente quem ficou ou não. Uhum. Daí eu dou uma olhada, caso você venha a ter ficado, a gente vê uma outra forma de eu estar te entregando a atividade para você estar fazendo, tá? Mas Certinho. não se preocupa com isso, não. Ok? Pode ir pá. Valeu, senhor. Imagina. Bom dia, Arthur. Bom dia. Outro assunto que é importante a gente ressaltar aqui é que nesse bimestre aí, só um momento aqui, por favor. Obrigada. Então, nesse bimestre aqui, nós teremos também um ponto extra, né, das atividades que vocês forem fazendo, né, até mesmo da participação de vocês e tudo. Então, a dinâmica desse bimestre vai mudar um pouquinho, né? Eu espero conseguir, principalmente nas aulas de sexta-feira, torná-las aulas um pouco mais dinâmicas, que também promovam a participação de vocês, a interação de vocês. Embora, no modo geral, vocês participem bem das minhas aulas, tá? Por causa disso, o que vai acontecer? A partir da semana que vem, eu farei chamada. Tá? Então, para esse ponto extra, eu vou colocar como critério a chamada também.
Vou colocar como critério desse ponto extra as tarefas. Então, vocês vão perceber que aí, esse bimestre, eu vou passar um pouco mais de tarefa, tá? Bem como a participação de vocês durante a live. Um exemplo só. Então, estou aqui explicando a aula e tal. Vamos supor que aqui eu não vejo a tela do João, só está o nome do João. Só estou usando um exemplo para o João, que é mais fácil de citar. Aí eu pego e faço uma pergunta para o João. Eu vi que o tempo que ele está me demorando para responder não é um tempo de uma pessoa que estaria prestando atenção na aula, né? Então, tudo isso eu vou considerar, ok? Tanto que aqueles que quiserem, não vou obrigar nem nada, óbvio, mas aqueles que quiserem fazer que nem o João e a Catarina ativarem a câmera, fica melhor ainda, tá? Mas tenham em mente que se eu fiz uma pergunta para você lá no meio da aula, você demorou um tempinho para responder. Gente, e outra coisa. Ah, professor, eu tenho vergonha de liberar o microfone e tal. Vocês podem responder via chat. E no chat dá para vocês mandarem as coisas diretamente para mim. Tá? Então é assim que vai funcionar as coisas. Pedir para fazer a tarefa, daí na outra aula a gente vai fazer a correção. Eu vou perguntando, se eu for vendo, toda vez que eu estou pedindo para você fazer a correção, você não fez isso, aquilo outro, então vai acarretar em não receber esse ponto extra. Uma coisa importante, esse ponto extra é na média. Tá? Então, terminou o primeiro conjunto de atividade avaliativa, a primeira nota, um ponto extra. A segunda nota, um ponto extra. Não, o ponto extra é no bimestre. Professor, se eu não fizer as coisas, eu vou perder ponto? Não, como eu falei, esse ponto é extra. Tá? Pelo fato de você fazer, pelo fato de você participar, você está ganhando. Então, aqui é um incentivo para aqueles que participam sadiamente nas aulas. Tá? E caso venha alguma pessoa engraçadinha e libere o microfone para dar uns berros, né, João e Arthur, aí fica complicado. E João. Não provou, professor? Pelo amor de Deus, João. Ei, João. Não provou, professor. Certinho, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Acho. Beleza, então. Recados passados. Todos vocês aí peguem a apostila de história, que eu sei que vocês estão ávidos por conhecimento histórico, né? O João até falou que estava morrendo de saudade das minhas aulas. Emilhão, você é monstro, senhor. Você é monstro. Ô, senhor, você pode compartilhar a tela? Você consegue compartilhar a tela da apostila? Porque eu tô sem essa apostila aqui, que eu tô em São Paulo, na casa dos meus avós, e aí minha mãe tá enviando as apostilas via Sedex. Aí não chegou ainda. Não, eu posso sim. Tá, Só que, assim, obrigado. realmente, quem está sem a apostila, corra para conseguir ela. Minha mãe já enviou via Sedex, acho que chega amanhã ou depois de amanhã. Porque justamente hoje já vai ter tarefa. Tá bom. Tá? Pode crer. Então, então, como eu vou fazer? Para facilitar a dinâmica... Ô, senhor, você conhece o Toguro? João, agora para facilitar... Como vai fazer então a dinâmica? Eu vou intercalando entre slide e apostila, beleza? Tá, beleza. Mais uma coisa, galera. Como no finalzinho do bimestre, do meio para o final do bimestre passado, foi tranquilo eu deixar vocês poderem ativar e desativar o microfone de vocês, eu vou manter... Eu vou manter esse padrão. Mas começou a ter... Se surgir algum tipo de problema aí, a gente vai voltar àquela coisa de vocês ficarem bloqueados para para ativar o microfone, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Primeira coisa aqui que é interessante a gente observar, como eu já venho falando para vocês, né, ao longo do ano, se vocês perceberem aí a apostila, ela sempre ela reparte, né, o bimestre em história geral e depois em história do Brasil,
aproveitando esse recorte da história geral para aplicar a aproveitando esse recorte da história geral para a gente entender o que estava acontecendo com o Brasil nesse período. Então, a gente vai começar aqui a ver sobre Guerra Fria e depois vai ver sobre o regime militar aqui no Brasil, ok? Então, o módulo 8, ele vem aqui. Guerra Fria, o contexto e seus efeitos na ordem mundial. Professor, por que é importante a gente estudar a Guerra Fria? Justamente porque a Guerra Fria, se hoje nós estamos em um mundo globalizado, se hoje nós estamos num mundo interconectado, né, é por causa da Guerra Fria, né? Embora a Guerra Fria teve uma polarização, que eu já vou explicar isso mais para frente, mas o que nós temos hoje é consequência da Guerra Fria. E a Guerra Fria foi um movimento que influenciou muito o mundo naquele período. Bom, continuando aqui, galera. Então, como eu estava falando, por isso que é importante a gente estudar a Guerra Fria. Muitas coisas que aconteceram, por exemplo, a corrida espacial foi na Guerra Fria, então, por a questão de lançamento de satélites, desenvolvimento de muitas tecnologias que foram desenvolvidas na Guerra Fria, que nós temos hoje na nossa vida. Por exemplo, uma coisa básica, celular, tá? GPS, o próprio micro-ondas. Então, são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que foram invenções feitas na Guerra Fria por causa de todo aquele contexto. Antes de falar sobre como foi ocorrendo a Guerra Fria e por aí vai, eu gosto sempre de trabalhar o conceito de Guerra Fria. Tá? Por que disso? Justamente porque eu tenho muitos alunos que acabam se confundindo na denominação de Guerra Fria e outros porque acabar fazendo gracinha. Como assim, professor? Não me é estranho, muitas vezes eu coloco assim, me explique o que foi a Guerra Fria. Alguns alunos pegaram e falaram assim, foi um conflito bélico que ocorreu no inverno. Né? Ou relacionar a guerra que aconteceu em alguma região muito fria. Né? E, como eu falei, seja por zoeira ou por falta de conhecimento, é sempre importante, então, a gente ter essa definição bem explicitada. O que foi a Guerra Fria? Ela foi um conflito indireto. Então, quem estiver prestando atenção aí, quem tiver com um caderno para anotar, anota essa parte que eu vou falar aí, que é a definição de Guerra Fria. Ou, para aqueles que já estão conseguindo usar o próprio computador como caderno, digitem aí. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre União Soviética e Estados Unidos. Vírgula. Então, vou repetir essa primeira parte. Devagar, devagar, senhor. Beleza. Estou repetindo a primeira parte. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, vírgula.
Professor, indireto o quê? Indireto, entre Estados Unidos e União Soviética. Quem quiser pode usar as abreviações que está aqui, EUA e o RSS, tá? Vírgula. Visto que essas potências nunca declararam guerra entre si. Vou repetir. Visto que estas potências nunca declararam guerra entre si. Só isso, senhor? Só. Professor, me explica que eu não entendi bulhufas do que você falou. Então vamos lá. Na verdade, se a gente for pegar e for tentar explicar a Guerra Fria para vocês, dar uma definição de Guerra Fria, a gente pode falar que recebe esse nome porque é uma guerra ideológica entre capitalismo e socialismo. Tudo isso começou ao final da Segunda Guerra Mundial, ok? Que agora eu vou explicar melhor para vocês. Então, quem não entendeu a definição, espera um pouquinho que eu já vou explicar, ok? Então, vamos lá. Me falha a memória aqui. Deixa eu ver aqui alguém que possa me elucidar. Marcos, quais foram os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial? Vitorioso foi... Ninguém sai vitorioso, porque é uma guerra, então... Dá pra me ouvir? Aham, tô conseguindo sim. É porque todo mundo sai meio que quebrado da guerra. Vitorioso saiu os Estados Unidos, ele saiu como... Saiu os países que estavam os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Só esses três? E? Só esses três? Você falou Estados Unidos, Inglaterra e França. Só para confirmar, só esses três? Pelas que eu lembro. Beleza, então. Obrigado, viu, Marcos? Então, vamos lá, galera. O que o Marcos falou é importante, né? Os aliados venceram a guerra. Só que o que acontece? Ele esqueceu de um outro país, que é a União Soviética. Dentre os países aliados que venceram a guerra, quais são os maiorais? Quem vai sair, vamos colocar assim, por cima da carne seca? Serão justamente os... Oi, alguém chamou para falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Foram justamente os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Veja, os Estados Unidos eles saem como sendo o país responsável por cercar a Alemanha nazista, vai sair como uma grande potência bélica, como aquele que chega, o país que faz os aliados chegarem à Alemanha, né? Já, por sua vez, a União Soviética é o país que é responsável por liberar Berlim, propriamente, ser um dos primeiros países a chegar na capital alemã. É o país que finca a bandeira no bunker do Hitler, né? Tem até se não foi no bunker, foi em algum prédio muito importante para os nazistas, mas finca a bandeira da União Soviética. Então, esses dois países acabam saindo como vitoriosos. E se nós pegarmos para analisar também, a Segunda Guerra Mundial também gera um conflito ideológico na seguinte questão. Além das diversas questões raciais que nós temos lá de Hitler, mas veja, nós temos a questão dos regimes totalitários de extrema-direita querendo se mostrar para o mundo. Imagina só, galera, isso é interessante na história, a gente tentar, às vezes, fazer o movimento inverso. Imagina se a Itália e a Alemanha tivessem vencido a guerra. Muito provavelmente, a ordem política mundial
tenderia para os regimes totalitários, porque esses regimes mostraram ser vitoriosos. Bom, pois bem, isso é só uma análise, tá? No que eu estou falando, então? Além de tudo isso, você tem uma questão, ó. Os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, mostram para o mundo que o totalitarismo de extrema direita, tá? Que o fascismo não dá certo. Então, então, o mundo deve procurar ou no capitalismo ou no socialismo um modelo a ser seguido. Tá? Então, a gente tem essa bipolarização do mundo entre países que serão capitalistas sob influência norte-americana e países que se tornarão socialistas sob influência da União Soviética. Ok? A Guerra Fria, ela não foi apenas no campo político, militar e ideológico, tá? Quer dizer, ela foi principalmente no campo ideológico, mas essa ideologia que nós temos da Guerra Fria, ela vai se espalhar para diversos campos, tá? Para quem gosta, na área do esporte, nós percebemos a Guerra Fria, tá? Para quem gosta de futebol, aí provavelmente já ouviu falar da temida seleção da União Soviética nos tempos de Guerra Fria, tá? A título de curiosidade, meu tio, que gosta bastante de futebol, ele sempre falava que a Croácia, né, que foi a última finalista da Copa, né? Foi Croácia e França a final da Copa, dessa última Copa do Mundo, não foi? Alguém pode me lembrar aí, que agora eu não lembro. Foi, senhor, foi. Foi a França, senhor, foi a França. Não, a França foi a campeã, mas foi Croácia, né? Foi França Então, contra a Croácia, isso aí. Então, ele falava assim, olha, a União Soviética era bom porque tinha bastante croata que jogava para a União Soviética e por aí vai. Nós temos disputas históricas nas Olimpíadas entre Estados Unidos e União Soviética. Nós teremos aí também a repartição das Alemanhas, que também vai implicar no futebol, né? A Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Deixa eu ver o que mais. Nós temos a questão da corrida armamentista, a corrida espacial, né? No caso, a União Soviética manda o primeiro homem para o espaço, os Estados Unidos mandam o primeiro homem para a Lua, né? A gente tem toda essa questão. E também nós teremos dentro da cultura popular, tá? Para quem gosta, para quem é um pouco como eu, que gosta de quadrinhos, essas coisas assim, é nítido vocês perceberem, e gosta de desenho também, é nítido vocês perceberem nesses desenhos e nesses quadrinhos a questão da Guerra Fria, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, na questão da DC, tem um quadrinho, né, o Batman Cavaleiro das Trevas, principalmente a parte 1 do quadrinho, ele foca muito nessa questão da Guerra Fria, né? Seria um cenário, ele mostra um dos cenários possíveis em relação à Guerra Fria. Tem, se não me engano, um quadrinho que mostra como seria um Superman da União Soviética, se eu não me engano. Até mesmo, se vocês pegarem os quadrinhos da Marvel, né, do X-Men, por aí vai, sempre estar em voga esse discurso também da Guerra Fria. Bom, estava respondendo aqui o que aconteceu. Daí qualquer coisa só avisa ela que ela pode ficar tranquila, tá? Caso eu não consiga entrar, você já me avisou. Então, continuando aqui, né? O que eu ia falar? Um desenho muito clássico que a gente consegue perceber essa manifestação da Guerra Fria via desenho, essas coisas, é o próprio desenho do Popeye. Né? Para quem já assistiu, embora pode não gostar ou não,
Mas você pega o Popeye. O Popeye ele é o estereótipo do marinheiro norte-americano. Né? Se vocês pegarem, a caracterização de um marinheiro norte-americano. E o Brutus, ele é a caracterização do estereótipo de um buço, né? Alto, barbudo, forte, essas coisas. Então, você sempre tem nesses desenhos aí, desse período, essas características da Guerra Fria, beleza? Então, voltando aqui, o que é importante vocês terem em mente, então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma bipolarização do mundo entre países que serão capitalistas, países que serão socialistas. Os países que serão capitalistas estarão sob influência direta dos Estados Unidos. Os países que se manterão, os países, melhor dizendo, que se tornarão socialistas, estará sob influência direta da União Soviética. Professor, quem venceu essa guerra? Dando um spoiler aqui, a gente já pode fazer uma dedução muito básica. Existe União Soviética hoje? Não. A União Soviética voltou a se tornar a Rússia. Então, a gente já percebe aí que a União Soviética acabou sendo derrotada. Embora essa visão de que a União Soviética foi derrotada, há controvérsias aí, mas o grande modelo que acaba vencendo acaba sendo o capitalismo, beleza? E sempre é importante vocês terem em mente que foi um conflito indireto entre essas duas potências. Alguém deve estar assim, mas professor, eu acabei de olhar aqui na apostila e fala sobre a Guerra da Coreia, fala sobre a Guerra do Vietnã. Como é que você explica? Como é que você explica isso? Se você acabou de falar que esses países não entraram em guerra, vamos lá. Esses países, sim, a União Soviética e os Estados Unidos participam da Guerra do Vietnã, participam da Guerra da Coreia, como antagonistas um do outro, participam, mas só que não foi a União Soviética que declarou guerra aos Estados Unidos. Basicamente, se a gente pegar a Guerra da Coreia, é uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que acontece? Os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Norte, vai apoiar a Coreia do Sul. A União Soviética vai apoiar a Coreia do Norte. Guerra do Vietnã, a mesma coisa. Então, para vocês entenderem isso, tá? Eles participam, sim, de conflitos bélicos, mas um não declarou guerra diretamente ao outro, ok? Justamente porque tinha um temor que se os Estados Unidos e a União Soviética declarassem guerra entre si, poderia acontecer aí uma terceira guerra mundial de proporções nucleares que poderia aí sim, de fato, levar ao mundo ao apocalipse, ao colapso, tá? Porque imagina que os caras iam soltar bomba nuclear sem pudor, beleza? Até aqui, tranquilão? Tranquilo, senhor. Suave na nave, tranquilo, como esquilo, agora eu vou comer um sucrilho. Tranquilo, senhor, tranquilo. Nossa, eu também, mano. Tô tomando meu café com leite. Então, aqui vocês podem ir na página 5. Professor, você falou aí, então, que teve essa repartição da Europa e tal, e aí que teve essa polarização do mundo, mas como ficou essa polarização do mundo, tá? Basicamente, tá, a polarização principalmente acontece na Europa. Aí, posteriormente, ela vai avançando para o mundo. Na Europa, o que a gente vai ter? A gente pode falar assim, a gente pode dividir a Europa em ocidental e Europa oriental, né? Ou a gente pode falar o leste europeu e por aí vai. Mas a Europa ocidental, tem em mente, gente, quando a gente fala em Guerra Fria, aquilo que a gente falar de ocidental, ocidente, é capitalista. Tá? Se vocês quiserem fazer uma anotação na apostila, ocidente, capitalista e por aí vai, fica mais fácil vocês entenderem. Então, a Europa ocidental, capitalista. Oriente, oriental, seria socialista. Nesse caso aqui, na Guerra Fria. Então, como é que acontece essa repartição? Termina a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela pega e fala assim, olha, camaradas, veja bem,
Os países que o Exército em Vermelho invadiu se tornarão parte da República da União Soviética. Então, vejam bem, esses países aqui, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, todos esses países e a Alemanha Oriental são invadidos pelo Exército Vermelho da União Soviética. Senhor, Tá? Oi? será que depois eu posso tirar print da tela da divisão da Europa porque eu não consegui copiar no computador? Tá, eu já vou voltar lá no slide. Só para explicando aqui, já vou voltar. Ok, obrigado. Tá? Só para vocês entenderem isso. Então, vamos lá. Para a gente entender, na Segunda Guerra Mundial, para a União Soviética cercar a Alemanha, ela foi invadindo esses países. O Exército Vermelho foi saindo da União Soviética e foi indo para esses países, foi libertando esses países do nazismo. Então, em outras palavras, o que eles estavam falando? Falaram assim, nego, a gente libertou vocês do nazismo, agora vocês vão fazer parte da União Soviética. O que é importante a gente ressaltar aqui? Eles são anexados pela União Soviética, mas ainda são mantidos o status de países. Como assim? Melhor dizendo, ainda é mantido o status como república. O que acontece? A Polônia ainda continua existindo como Polônia. A Hungria ainda continua existindo como Hungria. Mas são subordinados à administração da União Soviética. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Tá? Eles passam a ser subordinados à administração soviética. Aqui foram feitas duas perguntas. O Oriente inteiro é comunista ou socialista? Esses países foram obrigados a entrarem na União Soviética? Então, vamos lá. Não, nem todo o Oriente será comunista e socialista. Tá? Mas, assim, eu falei em tipo genérico para falar assim, às vezes, em vez de falar assim, a Europa socialista, a Europa capitalista, muitas vezes você vai escutar, vai falar a Europa oriental. Então, você tem que ter em mente, nesse contexto de Guerra Fria, se eu falei, por exemplo, Europa Oriental, se eu falei Alemanha Oriental, eu estou me referindo a socialismo, nesse caso. Tá? Porque daí eu não estou me referindo ao Oriente na questão propriamente dita geográfica. Tá, Davi? Então, nessa questão, não estou falando que todos os países do Oriente eram socialistas. Não, nesse caso não é. Tá? Só estou falando aqui na questão da Europa para a gente facilitar, para poder facilitar a compreensão. E a segunda pergunta, esses países foram obrigados a entrar na União Soviética? Sim. Tá? Eles não tiveram direito de escolha. Foi uma divisão feita, basicamente foi um acordo feito entre a União Soviética com os Estados Unidos, melhor dizendo, entre os aliados, tá? União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França. Por quê? França e Inglaterra chegaram assim, mano, pera aí, eu não vou me tornar socialista, eu não vou me tornar comunista, eu vou manter aí eu vou continuar sendo aliado dos Estados Unidos como eu sempre fui, então meu país será capitalista. Aí, em contrapartida, a União Soviética falou assim, beleza, eu vou deixar, vocês se mantêm capitalistas, a gente vai dividir a Alemanha, eu vou pegar uma parte da Alemanha, a gente vai dividir a capital da Alemanha, tudo isso eu já vou retomar a explicação relacionada à Alemanha aí. A gente vai pegar tudo muito bem, mas eu quero, pelo menos, os países que meu exército já invadiu. Nada mais justo. Né? Se a gente fosse pegar assim, dai a César o que é de César e dai à União Soviética o que é da União Soviética. Aqui, um breve parênteses, né? Aí a gente percebe como a Polônia foi um país que só se ferrou no começo desse século, né? Durante esse século. Por quê? Foi invadida pela Alemanha nazista, na hora que ela achou que ia ficar livre, a União Soviética veio e teve que se tornar socialista. Né? Então, isso que aconteceu. É por isso que, daí eu vou voltar aqui os slides. Tá? Então, voltando aqui. Europa Ocidental. Aliados dos Estados Unidos mantiveram-se capitalistas. Grandes exemplos de países que se mantiveram capitalistas e que mantiveram a aliança política com os Estados Unidos. França, Inglaterra e Itália. Aqui a Inglaterra era uma das maiores preocupadas com o socialismo, principalmente por causa do Winston Churchill,
quem gosta de estudar biografia e tal, é um cara que vale muito a pena vocês estudarem a biografia, que é o Winston Churchill, um grande estadista, um grande político, e também ele vai ser um cara que vai se dedicar a sua vida política a combater a União Soviética. Tá? Daí, então, a Europa Oriental. O Winston Churchill acaba chamando a Europa Oriental de cortina de ferro, tá? Justamente por ser uma barreira intransponível que a União Soviética determinou aos seus países membros. Tá? Então, quem é que fazia parte da Europa Oriental? Quem é que fazia parte da cortina de ferro? Os países ocupados pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, como Polônia, Romênia e Hungria. Professor, e a Iugoslávia? No caso da Iugoslávia, ela vai fazer parte, ela vai se tornar socialista, ela vai, de uma certa forma, fazer parte da União Soviética, mas como uma república autônoma e independente. Em outras palavras, vamos lá. A Iugoslávia ela vai pegar e falar assim, olha, eu vou me tornar socialista, eu vou me tornar aliada da União Soviética, mas eu tenho a minha independência. Por quê? Vocês não me invadiram. O Exército Vermelho não chega a invadir a Iugoslávia. Então, por isso que a Iugoslávia não entra, né, não é pintada aqui no mapa que vocês têm na página 5, de vermelho. Ela é pintada de amarelo, porque ela é um país que se torna socialista, tá? Mas mantém toda a sua autonomia de Estado. Porque vamos retomar. Eu não falei que a Polônia, a Hungria e a Romênia estavam sob influência da administração soviética? A Iugoslávia tinha sua própria administração. É isso que eu estou querendo falar. Gente, até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida? Alguém perdeu o fio da meada? Não conseguiu entender alguma parte aí? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo, senhor. Beleza, então. Aqui também, a título de curiosidade que eu comentei lá sobre as implicações da Guerra Fria, para quem gosta também dessas questões de inteligência, né, já viu bastante filme de ação, muito provavelmente viu muitos filmes falando sobre dois órgãos famosos, chamados CIA e KGB. Né, para quem já viu filmes que retratam esse período. Vamos explicar um pouquinho o que foi a CIA, o que foi a KGB, que dá tempo aí da gente trabalhar. CIA, Central de Inteligência Americana. Não vou me atrever a falar isso em inglês, porque a minha pronúncia em inglês é pífia. Vocês já perceberam isso, então vamos lá. O que acontece? Por favor, senhor, fala. Não. A CIA, ela cuida dos interesses norte-americanos fora do território americano. Entre outras palavras, a CIA ela serve como uma agência de espionagem pelo mundo. Tá? Então, assim, ela cuida de alguma ameaça terrorista, alguma coisa que afete os interesses dos norte-americanos. A KGB era a CIA da União Soviética. Alguém deve estar perguntando assim, mas professor, qual que é a diferença entre a CIA e o FBI? O FBI ele seria como se fosse a Polícia Federal nos Estados Unidos. Então, o FBI ele tem, que a gente fala, jurisprudência nos Estados Unidos. A CIA não. A CIA não, teoricamente, a CIA não pode prender gente dentro dos Estados Unidos. Quem tem que prender é o FBI. Por isso que tem a questão do 11 de setembro, né? Porque essas duas agências não se conversaram. Porque a CIA tinha umas informações, o FBI tinha outras, e por aí vai. Só a título de curiosidade. E a KGB, então, era o serviço de espionagem da União Soviética. Com o final da Guerra Fria, a União Soviética fala que extinguiu a KGB, ou seja, oficialmente a KGB não existe mais. A CIA continua existindo ainda hoje, beleza? A saber, o Vladimir Putin, se eu não me engano, ele foi espião da KGB, ele foi membro da KGB. Por isso que tem muitas teorias da conspiração, até mesmo relacionadas ao Vladimir Putin. Gente, voltando aqui à questão da Alemanha. A Alemanha, lembra que ela foi dividida entre os aliados, tá? Nesse caso, nós temos aí uma divisão também entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Lembrando, ocidental capitalista, oriental socialista.
No caso, embora nós podemos chamar vulgarmente ou popularmente de Alemanha, o nome delas eram diferentes. Então, a Alemanha capitalista chamava-se República Federal da Alemanha, estava sob influência direta dos Estados Unidos. E nós teremos a República Democrática Alemã, que será chamada de Alemanha Oriental, sobre influência da União Soviética. Aí o que eles fazem um acordo? Para não ter duas capitais, né? Os caras falam assim, mano, tá, já dividimos a Alemanha aqui. Só que Berlim, que é a capital da Alemanha, fica dentro... Agora me fugiu aqui. Antes, na outra apostila, tinha um mapa melhor com a situação com Berlim, para mostrar onde é que Berlim ficava. Mas, enfim, tá. Berlim ele ficava aqui dentro de uma área específica da Alemanha. Agora, eu não lembro se Berlim ficava do lado da Alemanha Oriental ou do lado da Alemanha Ocidental. Eu acho que é mais pro lado da Alemanha Ocidental. E o que os caras falaram assim? Mano, não vale a pena nós criarmos uma outra capital. Então, vamos manter Berlim como capital das duas Alemanhas, tanto da Alemanha Ocidental quanto da Alemanha Oriental, mas vamos dividir Berlim também. Então, nós temos essa divisão de Berlim como Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Estão conseguindo entender aí? Eu sei que é muito ocidental e oriental para capital. É, muita coisa, mas tá entrando, senhor, tá entrando. Mas só vou entendendo. Imagina só a seguinte questão. Né? Dividem o Brasil. Né? Então, vamos colocar, dividem o Brasil no norte e sul do Brasil. Tá? Brasil do Norte e Brasil do Sul. O Brasil do Norte fica sob influência dos Estados Unidos e o Brasil do Sul fica sob influência da União Soviética. Só que Brasília, ela está mais para qual lado? Norte ou Sul? Se a gente for analisar, dentro do Brasil do Norte ou Brasil do Sul? Vamos responder. Nessa divisão aí que eu estou fazendo, ficaria dentro do Brasil do Sul. O que eles falavam? Não compensa eu colocar uma capital, vou colocar Salvador como a capital do Brasil do Norte. E o Brasil do Sul manter a capital de Brasília. Vamos manter Brasília como a capital do Brasil do Norte e do Brasil do Sul, mas a gente divide a Brasília também. Foi mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu com a Alemanha. Tá? Então, nós teremos Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Só qual que é o problema? As pessoas do lado socialista de Berlim estavam fugindo para o lado capitalista. Tá? E o governo soviético, então, para resolver essa situação, constrói o famoso Muro de Berlim, tá? Para impedir com que as pessoas saíssem do lado socialista e fossem para o lado capitalista. Quem tentasse fugir de um lado para outro era metralhado. Tranquilinho, assim que se resolvia. Não sei por que agora me tem um meme do Tropa de Elite na cabeça, mas vamos lá. Aí, gente, vão aí para a página 6. Senhor, você pode voltar o slide para mim, que eu perdi o finalzinho. Que susto! Eu escutei uma voz muito grossa. Que isso? Eu lembro daquela Davi. Davi? Nossa, que voz máscula. Que voz máscula. É o homem dos esquilos. Que é isso, mano? Davi, você ficou mais bonito, cara? O que aconteceu? A inteira tá fazendo efeito. Vamos lá, gente. Posso mudar, Davi? Então, é óbvio que, durante a Guerra Fria, foram feitos alguns acordos, né, e algumas alianças políticas entre os países, tá? Justamente pelo tempo. Gente, aqui, embora pareça tranquilo, mas nesse período aqui, e em especial na década de 60 e 70, que é o período que mais se acirra a Guerra Fria, o temor de um conflito entre Estados Unidos e União Soviética era grande, tá? Era assim, qualquer coisinha justificava um conflito entre esses dois países, beleza? Então foram se fazendo vários acordos
políticos, tá? Do lado dos Estados Unidos, os principais, e óbvio que tiveram mais do que esses daqui que foi colocado, mas esses são os principais. Do lado capitalista, nós temos o Plano Marshall, que é um plano de retomada econômica da Europa, na qual os Estados Unidos investiria nos países europeus, desde que eles fizessem um plano saudável de investimento, tá? Aqui, os países da cortina de ferro foram proibidos de aceitarem a ajuda dos Estados Unidos, tá? Então, vamos colocar assim, se a Polônia quisesse fazer um plano para os Estados Unidos emprestar dinheiro para ela se reerguer, ela não poderia, porque a União Soviética proibiu. A Iugoslávia também é a mesma coisa, e por aí vai. Tá? Então, o Plano Marshall, quais são os países que acabaram se beneficiando com o Plano Marshall? Mais uma vez, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, tá? Esses países acabaram sendo beneficiados, no caso a Alemanha Ocidental, acabaram sendo beneficiados pelo Plano Marshall. Bom, mesmo assim, havia-se um temor caso o Exército Vermelho tentasse atacar os demais países. Porque vamos voltar lá no mapa para a gente perceber como que, assim, está periculoso a situação. O João, né, ele é um cara que ele nem precisa disfarçar que está na aula. Ele mesmo ativa a câmera e sai. Ele foi no banheiro rapidinho. Nossa, como eu tô conseguindo fazer Minha essa mãe voltar e voz? tiver colocando uma bagunçada, Então vamos Eu já lá, acordei galera. atrasado, nem arrumei minha cama. Se nós formos analisar aqui o mapa, tá? Toda essa área aqui, tá? Vamos colocar a Iugoslávia também, está sob influência desses carinhas, ou seja, tem presença do Exército Vermelho. Ora, para a União Soviética pegar e falar assim, ó, vou atacar a Alemanha Ocidental, vou atacar a França, vou atacar a Áustria, e vou começar a fazer esses países, e vou começar a movimentar a revolução socialista nesses países, já era. Né? Você conquistou uma boa parte da Europa, e aí a Europa vai acabar caindo nas mãos dos socialistas. Então você tinha esse temor. Para isso, os países capitalistas, com o apoio dos Estados Unidos, porque lembrando, Estados Unidos, Inglaterra e França tinham exércitos fortes. Então eles fizeram um outro acordo chamado OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Então, quem fazia parte da OTAN? Quem eram os membros da OTAN, né? Ou quem são os membros da OTAN, porque a OTAN existe até hoje. Teoricamente, a grosso modo, podem fazer parte da OTAN todos aqueles países que são banhados pela parte norte do Oceano Atlântico. Tá? Alguém deve estar perguntando assim, mas professor, e a Turquia, a Grécia, a Itália aqui, não tem Oceano Atlântico, não. Mas tem que pegar aqui, a grosso modo, o mar Mediterrâneo desemboca no Oceano Atlântico, então a gente pode fazer essa questão. Hoje em dia, tá, a regra geral é todos os países que são banhados pelo Oceano Atlântico podem fazer parte da OTAN. Mas você tem uma diferenciação entre os que são banhados pelo Oceano Atlântico Norte e pelo Oceano Atlântico Sul. Tá? Tem uma diferenciação da participação desses países que eu não vou saber definir as regras propriamente ditas. Tá? Tanto que nos últimos anos, né, se teve até uma discussão sobre a questão do Brasil querer participar da OTAN. Por que é produtivo para um país participar da OTAN? Porque, basicamente, ele está protegido pelo valentão da escola. Tá? Seria você pegar o valentão da escola e falar assim, mano, você é meu amigo, eu vou te proteger. Se alguém brigar com você, vai mexer comigo. Era assim que funcionava a OTAN. Mexeu com a França, mexeu com a Inglaterra, mexeu com os Estados Unidos, mexeu com o Canadá, mexeu com Portugal, mexeu com a Turquia, mexeu com a Itália e por aí vai. Mexeu com um, mexeu com todos.
Era assim que funcionava a OTAN, tá certo? Fora que esses países também, esses países que não teriam capacidade de se armar, acabam recebendo ajuda, suporte financeiro para investir na indústria bélica, para investir em armamento, ok? Para finalizar a aula aqui, daí a gente dá continuidade nesse tema na sexta-feira, em contrapartida à criação da OTAN, a União Soviética, para a cortina de ferro, desenvolve o Pacto de Varsóvia, ok? Mas daí o Pacto de Varsóvia a gente fala na sexta-feira. Para semana que vem, vocês já podem ir fazendo aí a tarefa 22, os outros campos da Guerra Fria. Eu vou corrigir aí na terça-feira que vem e também ainda hoje eu passo as orientações para fazer essa tarefa via Agenda Edu, beleza, gente? Meus queridos e minhas queridas, dúvidas, questionamentos, aflições? Não, tá tranquilo. Não, senhor, tranquilo. Oxi. Gente, vocês são osso. Então, galera, agradeço aí mais uma vez a participação de vocês. Valeu, senhor. Tamo junto, faz a voz direito, velho. tudo. Meu Deus. Você foi mal. Eita! Ai! Socorro! Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, senhor. Tchau.